sob as raízes retorcidas de um azulejo antigo, e assisti enquanto a terra úmida o engolia como um segredo que finalmente calava para sempre. Naquela noite, enquanto o cheiro de terra molhada se misturava ao sal do Atlântico, eu sorri pela primeira vez em anos, sabendo que o veneno que correra em suas veias era o mesmo que envenenara a minha vida inteira. E o pior? Minha mãe ainda achava que eu era o monstro egoísta da família. O ar de Lisboa estava pesado naquela primavera de 2025, como se a cidade inteira soubesse o que eu planejava e conspirasse para me sufocar antes que eu pudesse agir. Eu me lembro do dia exato em que tudo começou a desabar. Era uma quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva fina que deixa as calçadas de pedras escorregadias e os corações ainda mais frios. Eu havia acabado de voltar de uma reunião no meu escritório no Chiado, onde gerencio uma pequena galeria de arte contemporânea, nada glamouroso, mas o suficiente para me manter longe das garras da família. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã mais velha, Ana: jantar em família no D. João. Sábado. 20 horas, não falhes, é importante. Eu ri alto, sozinho no meu apartamento apertado na Barro Alto, com vista para os telhados vermelhos que pareciam sangrar sob a chuva. Importante. Para eles, importante sempre significava uma fatia do meu salário. A família Oliveira, ou melhor, os sanguessugas Oliveira, consistia em minha mãe, viúva há 10 anos e rainha autoproclamada de festas sociais, meu tio Manuel, o eterno aproveitador que vivia de esquemas duvidosos em Cascais, minha irmã Ana, casada com um advogado medíocre e mãe de 2 pirralhos que confundiam iPads com brinquedos, e uma legião de primos, tios e tias que surgiam do nada quando havia vinho grátis à vista. Eu era o bode expiatório perfeito, solteiro, bem-sucedido o bastante para pagar contas, mas isolado o suficiente para não reclamar. Sábado chegou como um veredito. O restaurante D. João, encravado no coração do Barro Alto, era o tipo de lugar onde os lisboetas endinheirados iam para fingir que a crise nunca existira. Mesas cobertas de linho branco, lustres de cristal que piscavam como olhos acusadores, e um menu que fazia o meu estômago revirar só de ler os preços. Eu cheguei pontual, vestindo um blazer cinza que comprara em segunda mão na Feira da Ladra, sentindo-me já como um intruso. A família já estava lá, ocupando uma mesa para 30, sim, 30 pessoas, como se fosse um batizado real em vez de um jantar casual. Minha mãe, com seus cabelos tingidos de loiro platinado e um colar de pérolas que meu pai lhe dera antes de morrer afogada em dívidas, foi a primeira a me avistar. João. Finalmente. Achávamos que ias desertar de novo. Seu tom era uma mistura de alívio fingido e acusação velada, como se minha ausência fosse um crime hediondo. Eu beijei sua bochecha perfumada de Chanel falsificada e murmurei desculpa o atraso, o trânsito. Mentira. Eu havia demorado de propósito, assistindo a um filme no meu laptop sobre vinganças antigas, imaginando como seria aplicar uma na vida real. A mesa era um caos organizado, pratos de percebes fumegantes, lagostas grelhadas com manteiga de alho, vinhos do Douro que custavam mais que o meu aluguel mensal. Meu tio Manuel, com sua barriga protuberante esticando a camisa de linho, já estava no terceiro copo, contando anedotas sobre negócios em Angola que ninguém acreditava. Ana tagarelava sobre as aulas de piano das crianças, enquanto os primos mais jovens tiravam selfies com os pratos, postando no Instagram com hashtags como Família Unida Luxo Português. Eu me sentei no canto, mastigando um pedaço de pão seco, sentindo o peso dos olhares. Eles não me viam, viam apenas o meu cartão de crédito. A conta chegou como um trovão no final da tempestade. O garçom, um rapaz magro com sotaque alentejano, depositou a pasta preta na frente de minha mãe, que a abriu com um floreio dramático. Os números dançavam na minha visão periférica, 2.847 euros. Para 30 pessoas. Eu congelei, o vinho azedo na minha língua. Bem, disse minha mãe, virando a pasta na minha direção como se fosse um testamento, João, como és o único sem família para sustentar, achamos que devias pagar desta vez. É tradição, não é? Tradição. A palavra ecoou na minha mente como um tiro. Tradição de me usarem como caixa automático desde que eu saíra da universidade, pagando as dívidas do tio, as viagens de Ana, os tratamentos de beleza da mãe. Eu havia recusado uma vez, há 2 anos, e eles me boicotaram por meses, espalhando boatos de que eu era o egoísta da família. Agora, de novo. Meu coração martelava, um tambor de fado rasgado nas veias. Não, eu disse, a voz baixa mas firme, como o Tejo correndo sob a ponte 25 de Abril. Não vou pagar.
Cada um paga o seu. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Olhares se voltaram para mim, choques fingidos, sussurros abafados. Meu tio riu, um riso gutural que cheirava a vinho. Ora, João, não sejas mesquinho. É só uma vez. Ana revirou os olhos, murmurando algo sobre ingratidão. Mas foi minha mãe quem explodiu. Seus olhos, castanhos como o café amargo de Lisboa, faiscaram com fúria. Egoísta. És um egoísta sem coração. Depois de tudo o que fizemos por ti, criámo-te, sacrificámo-nos. E agora recusas ajudar a tua própria família. Vai-te embora, se não serves para nada. As palavras me atingiram como facas de azulejo quebrado. Egoísta. A acusação que eu carregava como uma cruz desde criança, quando meu pai se enforcara no sótão por causa das dívidas que a família acumulara. Eu me levantei, as pernas tremendo, e saí sem olhar para trás, o riso deles e quando atrás de mim como hienas em alfama. Lá fora, a chuva fina lavava as lágrimas que eu não deixara cair. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim, não o coração, mas a corrente que me prendia a eles. E assim começou a minha vingança, lenta, meticulosa, como o vinho envelhecido nas caves do Porto. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, eu abri uma garrafa de tinto barato e comecei a planejar. Não seria um ato impulsivo, como esfaquear o tio com um garfo de lagosta, não, isso seria misericórdia. Seria psicológico, um veneno que corroeria as suas almas podres, expondo cada mentira, cada traição. Eu sabia os segredos deles melhor do que ninguém, o caso do tio Manuel com a secretária em Cascais, as fraudes fiscais de Ana no escritório do marido, e o pior, o papel da minha mãe na morte do pai. Ela o empurrara para o abismo com as suas exigências, gastando o dinheiro da empresa em joias e viagens enquanto ele afundava em depressão. Eu tinha provas, cartas antigas, extratos bancários que roubara do sótão anos antes. Mas usá-las agora seria prematuro. Eu precisava de um plano que os destruísse um a um, fazendo-os questionar a própria sanidade. Os dias seguintes foram um vórtice de rotina fingida. De dia, eu sorria para os clientes na galeria, vendendo quadros abstratos que capturavam a dor invisível de Lisboa. De noite, eu pesquisava, fóruns anónimos na dark web, guias sobre chantagem psicológica, até livros de psicologia criminal que pedia online. A vingança perfeita, eu lia, não é física, é a erosão da identidade. Isso ressoava em mim como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Eu começaria pelo tio Manuel, o mais fraco elo. Uma semana depois, enviei o primeiro e-mail anónimo. Usando um servidor proxy de um café em Belém, criei uma conta falsa, verdadeiroportugues@protonmail.com. O assunto, o teu segredo em Angola não é mais segredo. Anexei fotos borradas, imagens que eu mesmo tirara meses antes, espreitando-o com um drone barato comprado no Rossio. Ele saindo de um motel decadente com a secretária, a mulher do meu primo. O e-mail terminava, paga 5.000 euros para o IBAN em anexo, ou a família toda sabe. Incluindo a tua cunhada. Eu imaginei o pânico dele ao ler, o suor escorrendo pela testa calva enquanto bebia uísque no seu iate falso em Cascais. Ele pagou em 48 horas, o dinheiro pingando na minha conta offshore nas Ilhas Cayman, um truque que aprendera com um cliente russo na galeria. Mas não parei aí. O segundo e-mail veio dias depois, não foi o suficiente. Mais 10.000, ou as fotos vão para o LinkedIn da empresa dela. Ele obedeceu de novo, o covarde. Cada pagamento era uma vitória pequena, mas o verdadeiro prazer vinha das mensagens que eu hackeava do telefone dele, choraminhos para um terapeuta, promessas vazias à mulher. Eu estava quebrando, pedaço por pedaço, fazendo duvidar de cada sombra. Enquanto isso, a família fervilhava. Minha mãe ligava diariamente, alternando entre súplicas e insultos. Volta, João. Fala conosco. És da família. Eu respondia com silêncios, ou mensagens curtas, estou ocupado a ser egoísta. Ana postava fotos felizes no Facebook, mas eu via as rachaduras, comentários apagados de amigos questionando o brilho falso dos seus olhos. Eles me odiavam, mas precisavam de mim. E eu? Eu me sentia vivo pela primeira vez, como se o teste tivesse limpado a sujeira da minha alma. Mas o plano escalou quando descobri o segredo da minha mãe. Cavando no sótão da casa em Sintra durante uma visita surpresa, que ela insistira, encontrei o diário do pai.
Páginas amareladas, cheias de desespero, a Maria gasta tudo. Os credores batem à porta. Os filhos não veem. Eu não aguento mais. E uma entrada final, ela disse que eu era fraco. Talvez ela tenha razão. Lágrimas borraram a tinta, mas não o ódio que cresceu em mim. Minha mãe não o criara, ela o matara, devagar, com ganância. Eu decidi, a vingança culminaria no aniversário dela, dali a 2 meses. Convidei-os todos para uma reconciliação, no mesmo restaurante, prometendo pagar tudo. Eles morderam a isca, ansiosos pelo perdão e pelo luxo grátis. Mas eu tinha planos maiores. Contratei um ator para fingir ser um detetive particular, que revelaria os segredos na frente de todos. Para o tio, as fotos. Para a Ana, os e-mails falsificados sobre o marido traindo-a com a secretária, ironia deliciosa. E para a mãe. O diário, lido em voz alta, com um gravador escondido para viralizar no TikTok português. As noites de insônia vinham agora, não de raiva, mas de um frio cálculo. Eu sonhava com o pai, seu rosto magro iluminado pela luz fraca do sótão, sussurrando, faz justiça, filho. Acordava suado, o coração acelerado, questionando se eu era melhor que eles. Era egoísta? Sim, mas um egoísmo purificador, como o fogo que limpa os eucaliptos depois de um incêndio no Alentejo. Eles me haviam ensinado a odiar, agora, eu os ensinaria a temer. O mês passou num borrão de preparativos. Eu emagreci 5 quilos, os ossos do rosto afiados como as escadas íngremes de Alfama. Na galeria, vendi uma peça que rendera o suficiente para alugar um armazém discreto em Alcântara, onde ensaiei o golpe com o ator, um tipo chamado Rui, ex-figurinista de telenovelas, que ria das minhas obsessões. Estás a tornar isto num fado trágico, João, ele dizia, acendendo um cigarro. Mas é genial. Eles merecem. Então, veio o contratempo, o tio Manuel tentou suicídio. Um primo ligou à meia-noite, voz trêmula, ele tomou pílulas. No hospital agora. Diz que é culpa tua, por causa do jantar. Culpa minha? Não, culpa dele, por ser um verme. Mas o pânico me invadiu como a névoa do Tejo. Se ele falasse, se contasse sobre os e-mails. Eu corri para o hospital em Oeiras, o carro devorando a autoestrada como um predador. Lá, sob as luzes fluorescentes frias, ele jazia pálido, tubos no nariz, a mulher chorando ao lado. Porquê, Manuel? Perguntei, inclinando-me sobre ele. Seus olhos, injetados, piscaram reconhecimento. Tu. Os e-mails. Para de me atormentar. Eu. Eu sorri, um sorriso de lobo. Estás delirando, tio? É a consciência que te come vivo. Saí dali tremendo, mas fortalecido. Ele não diria nada, o medo calava melhor que qualquer ameaça. Voltei para casa e redobrei os esforços. Agora, não era só vingança, era salvação. Para mim, para o fantasma do pai. O dia do aniversário chegou como um furacão disfarçado de brisa. O D. João estava lotado, o ar perfumado de ervas e mariscos. Eu reservei a sala privada, paredes forradas de azulejos azuis que contavam histórias de navegadores, ironia, pois eu navegava agora por mares de ódio. A família entrou em tropel, minha mãe radiante num vestido vermelho que gritava, vítima nobre. Abraços falsos, beijos úmidos na bochecha. Obrigada por fazeres isto, filho. Sabia que no fundo és bom rapaz. Bom rapaz. As palavras me queimaram. Servimos o vinho, os pratos, o mesmo menu de antes, mas agora eu pagava com o dinheiro sujo do tio. Risos ecoavam, histórias antigas recontadas. Então, bati no copo, silenciando-os. Um brinde à família, eu disse, voz firme como o granito do castelo de São Jorge. Às mentiras que nos unem, às traições que nos definem. Olhares confusos. Eu assenti para Rui, que entrou como um raio, casaco de cor e crachá falso, Inspetor Carvalho, PJ. Desculpem a interrupção, mas há assuntos pendentes. O caos explodiu. Fotos projetadas na parede branca, o tio com a secretária, gemidos abafados no áudio. Gritos, pratos caindo. Ana chorando ao ver os e-mails do marido, forjados, mas convincentes.
E então, o golpe final, eu, com o diário na mão, lendo em voz alta as palavras do pai. A Maria. Ela gasta tudo. Eu não aguento. Vozes tremiam, minha mãe branca como giz, balbuciando, mentiras. Ele era fraco. Fraco. Eu ri, amargo. Não, mãe. Éramos nós os fracos por te deixarmos sugar-nos. Egoísta. Sim, eu sou. Mas tu és um monstro. O gravador rodava, capturando tudo. Saía enquanto eles se devoravam uns aos outros, acusações voando como confetes num carnaval macabro. Fora, a noite de Lisboa me abraçou, estrelas piscando sobre o Tejo. Eu caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, o coração leve pela primeira vez. A vingança não me curara, mas me libertara. Eles se destruiriam sozinhos agora, como vermos num cadáver. E eu? Eu renasceria, longe dali, talvez em Coimbra, com uma galeria nova e um nome limpo. O egoísmo, afinal, era a única virtude que me restava. Mas espere, isso foi só o começo. A verdadeira escuridão veio depois, quando o tio Manuel não aguentou a humilhação e planejou contra-atacar. Ele me ligou dias depois, voz rouca do hospital: vais pagar por isto, João. Eu sei o que fizeste ao teu pai. Ajudei a encobrir. O quê? Meu estômago revirou. Encobrir? O diário não mencionava isso. O que queres dizer? Perguntei, o pânico subindo como um baile. Ele riu, um riso de moribundo. Teu pai não se enforcou. Caiu. Empurrado. E eu vi. A tua mãe. Ela discutiu com ele naquela noite. Ele tropeçou na escada do sótão. Eu cheguei a tempo de arrumar as coisas, chamei o médico amigo, disse que era suicídio. Para proteger a família. O mundo girou. Não era só ganância, era assassinato. Minha mãe, a assassina. O ódio, que eu pensara extinto, reacendeu como um incêndio em Monsanto. Eu não podia parar agora. O plano B surgiu, envenená-lo devagar, com algo indetectável, como aqueles venenos caseiros que aprendi em fóruns obscuros, uma mistura de ervas do jardim de Sintra, disfarçada em chá. Visitei no hospital, levando uma garrafa de vinho de paz. Ele bebeu, os olhos famintos por redenção. Perdão, tio, eu disse, vertendo o chá. Horas depois, os rins falharam. Complicações do suicídio, disse o médico. Ninguém questionou. O funeral foi em Sintra, sob chuva torrencial que lavava os hipócritas. Minha mãe chorava falsamente, Ana consolava os filhos. Eu enterrei no jardim da casa de família, como no meu sonho, raízes de oliveira antiga o envolvendo, terra úmida selando o segredo. Enquanto cavava, sussurrei, pelo pai. Pela verdade. O cheiro de terra e sal me encheu os pulmões, e pela primeira vez, senti paz. Mas a família não acabou. Minha mãe, agora sozinha, veio atrás de mim. Bateu à porta do meu apartamento numa noite de trovoada, olhos inchados: filho, preciso de ti. O Manuel. Foi culpa tua. Eu a deixei entrar, o coração uma mistura de pena e fúria. Contei tudo, o empurrão, o encobrimento. Ela desabou, confessando entre soluços: eu não quis. Ele me provocava, as dívidas. Eu só empurrei para calar. Lágrimas minhas se misturaram às dela. Egoísta, eu disse. Tu nos tornaste assim. Ela partiu naquela noite, mas não antes de eu gravar a confissão. Enviada anonimamente para a PJ, com provas do diário. Dias depois, algemas a levaram, gritos e quando no chiado. Ana renegou-a, os primos sumiram como névoa. Eu testemunhei, frio, assistindo o império dela ruir. Agora, meses depois, Lisboa brilha sem mim. Eu vendi a galeria, mudei para o Algarve, onde o mar cura feridas. Às vezes, sonho com eles, fantasmas na névoa. Mas acordo sorrindo. A vingança não é doce, é necessária. E eu, o egoísta, finalmente livre.